Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E, cara, desde a tragédia de quarta-feira passada, recebemos quase 1000 pessoas novas aqui no canal, então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal da tragédia, né? Pelo jeito, vocês gostam de uma tragédia santista. E cá estamos aí para fazer um vídeo que normalmente eu prometo e não faço, mas dessa vez eu prometi, estou aqui, porque eu fiquei pensando nas grandes diferenças que a gente teve entre a primeira vez que a gente enfrentou o Corinthians, que não foi, não no caso a primeira, né? A penúltima e a última vez que a gente enfrentou o Corinthians. E aí eu fiz uma lista, perguntei para algumas pessoas aí, perguntei para o Musset, perguntei para a Anitta, perguntei para a Gabi, perguntei para o Rafael Prats, perguntei para vários jornalistas e setoristas o que eles achavam da minha lista. Eles mudaram algumas coisas, incluíram coisas, tiraram coisas. E no fim eu fiz um catadão aí de um top 10. Então eu quero que vocês vejam o top 10 que eu fiz do que teoricamente foi menos importante e mais importante, das 10 coisas, das 10 grandes motivações que o Santos teve aí para ter uma postura diferente e para ter um resultado diferente no segundo jogo contra o Corinthians. Mas, como vocês sabem também, esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball e até o último jogo, né? Muito legal que eu falei para vocês. A OneFootball agora tá com uma super funcionalidade. Termina a partida, você tem os highlights diretamente ali no seu aplicativo em alta qualidade, como se fosse stories, assim, é muito simples. Agora na janela de transferências, e eu falo isso porque é muito verdade, porque eu tava com meu namorado essa semana e no final de semana, e ele viu pela OneFootball que o Soares tinha ido para o River Plate, então de fato, assim, ele viu isso e também a gente viu juntos o fato do Gabriel Jesus que sai do City e vai para o Arsenal. A OneFootball hoje é o aplicativo mais rápido que você tem para falar sobre transferências, para falar sobre o mercado da bola. Então, é um aplicativo que eu uso e recomendo mesmo, assim, porque deixa a gente 100% antenado. Então, tem aqui para vocês QR Code também no link da descrição aí para vocês baixarem o aplicativo e serem parte aí, fazerem parte da grande comunidade informada sobre futebol. Vamos lá. Bom, eu vou começar com vocês sobre o top 10 até o top 1, né, dos fatores que eu acho que mais influenciaram. Lembrando que não quer dizer que o top 10 não influenciou. Eu separei os 10 grandes pontos que eu acho que influenciaram e coloquei mais ou menos de 10º a primeiro para a gente ter um rankingzinho aqui para conversar. Mas é isso. Se esse assunto tá dentro desses tops, é porque de fato eu acho que influenciou. Deixa eu arrumar minha câmera. Acho que agora eu corto a cabeça. Sempre corto minha cabeça. Minha cabeça é muito grande. Minha testa é muito grande. Bom, vamos lá. Primeiro fator que eu coloquei aqui é a conversa da torcida jovem e a conversa do Rueda, tá? Tem muita gente que fala, isso não muda nada, isso sempre acontece. Para mim, isso muda, tá? O fator ter uma conversa sem violência da torcida jovem não é assim, apavoro. É tipo simplesmente a TJ, né? Chegar nos jogadores, mostrar a importância da camisa que eles estão usando, relembrar que também não sei como foi o papo, né? Não tenho contato exatamente com ninguém lá dentro, mas a gente sabe que foi uma conversa sem violência, a gente sabe que foi uma conversa mostrando, sim, a importância dessa camisa, a importância histórica, que eu acho que às vezes até uma conversa do Bustos, né? Que até por isso que eu trago também a conversa com o Rueda. O Rueda chegar para o Dracena e conversar sobre a história entre Santos e Corinthians, desnecessário. Mas o Rueda chegar e falar para o Bustos, talvez foi necessário. Não sei qual foi o papo que o Rueda fez, mas o Rueda sair da sala dele, descer lá no CT, falar com os jogadores, falar com o Dracena, falar com o Bustos, isso é importante. Isso é papel de presidente também. Presidente, a gente sabe que o nosso presidente paga a conta, que o nosso presidente está presente em diversos fatores do Santos, mas eu acho isso muito importante. Acho importante uma conversa da torcida sem violência e acho importante também uma conversa do presidente mostrando a relevância do que aconteceu. Sabe, eu falei para vocês nos vídeos, o Santos nos últimos 2 anos tomou 4-0 de todos os rivais. Isso é um absurdo. Isso não pode deixar de ser um absurdo. A gente toma 4-0 do Palmeiras em 2019, a gente tomou 4-0 de São Paulo ano passado, a gente toma 4-0 do Corinthians esse ano. E faz tempo que o Santos não faz um 4-0. Faz tempo que o Santos não faz um 4-0 que você fala, nossa, que passeio do Santos sobre o rival. Isso não é... A gente não pode se acomodar nisso. Precisa de fato, não fazer uma pressão de maneira ofensiva, não fazer uma pressão de maneira violenta, mas mostrar o desconforto da torcida perante esse momento do Santos. É claro que ninguém aqui está pedindo o título brasileiro, mas a gente não quer tomar uma goleada de 4-0 todos os anos contra o rival. E isso precisa mudar. Então, por isso que eu vejo bem importante esse ponto.
Bom, nono ponto aqui que eu trouxe é a ausência de jogadores como o Julio, que não estavam bem, né? Trouxe o Julio aqui em destaque, não vou trazer o Angulo, porque ele não estava em uma das partidas, mas eu trouxe o destaque do Julio, porque de fato é um jogador que a torcida vem pegando no pé, né? Com certo potencial, assim, porque de fato o Julio não está bem. E a ausência do Julio fez bastante efeito, né? Não só pela entrada do Braga, mas a ausência do Julio, que foi um cara que no primeiro jogo, eu vou falar mais disso, assim, mas você tinha um meio de campo povoado e uma necessidade que o ataque fosse mais veloz, que o ataque fosse mais, de fato, objetivo, vertical. E isso não é muita função do Julio. Por exemplo, para essa semana contra o Táchira, eu acho que o Julio pode ser útil. Eu acho que jogar fora de casa contra o Táchira, você ter um futebol sul-americano, é claro que o futebol brasileiro também é sul-americano, mas vocês entenderam. A gente sabe que essas competições sul-americanas têm esse futebol mais duro, mais truncado. O Julio é um cara que tira a bola sem fazer falta. O Julio é um cara que chega junto. O Julio é um cara que consegue ter esse mano a mano com potencial. Eu acho que o Julio, para essa semana, pode ser bem útil contra o Táchira, mas não acho que o Julio foi o suficiente para a gente conseguir um ataque veloz e ser ofensivo contra o Corinthians. Por isso que a ausência de jogadores como o Julio, né, a ausência de você ter, por exemplo, o Sandri, que não estava bem na primeira partida, o próprio Pires, que não foi bem na primeira partida, entrou só no finalzinho da segunda, então o próprio Kaique também, que não foi bem na primeira partida, você tem um Velasquez indo melhor que o Kaique na segunda partida, então essas ausências, essa visão de você conseguir mudar os jogadores, né? Mudar esses jogadores que não estavam tão bem e alterar para a segunda partida é bem importante, né? Aqui eu trago algo que parece óbvio, né? Top 8, ter 11 jogadores em campo, porque assim, eu trouxe isso em oitavo, que é claro que vocês vão falar, pô, Bel, nada a ver, tinha que ser primeiro, é óbvio que a gente quer ter os jogadores. Só que quando o Zanocelo, ele é avermelhado, né? Quando ele é expulso do campo, a gente já estava tomando 3-0. Por isso que eu não trago tanto a questão dos 11 jogadores em campo, porque é um Santos, por exemplo, que contra o Galo conseguiu uma superioridade numérica, se eu não me engano, contra o Banfield, no caso, a gente não fez o nosso resultado, né? Mesmo com superioridade numérica. Mas vou tratar aí como o Galo, né? Que é o jogo mais recente do Santos. Cara, o Santos consegue fazer um bom jogo sem a sua superioridade numérica. Então, ter 11 jogadores em campo foi algo, né, super importante para o Santos, não estar em defasagem perante a Corinthians, mas não tão importante se a gente olha esses 10 fatores que eu selecionei. Porque, como eu falei para vocês, quando o Zanocelo é expulso, a gente já está tomando 3-0. E isso vai muito do psicológico, que a gente ainda vai falar nesse top 8 aqui que fizemos. Bom, ótima partida do Bauerman, defesa mais sólida. Vocês vão ver que, principalmente, os 5, 6 e o 7, eles têm total relação. Eles podem ser, eu acho que o 5 ele é mais importante que o 6, que é mais importante que o 7, mas um foi uma decorrência do outro, tá? Então aqui você tem uma defesa mais sólida do Bauerman. Por que uma defesa mais sólida do Bauerman? Por conta do tópico 6. Porque você tem um Áureo e um Felipe Jonathan com mais apoio. O Áureo e o Felipe Jonathan puderam ajudar mais a defesa. Por que eles ajudaram mais a defesa? Porque você prioritariamente, como a gente traz no top 5 aqui, teve um Braga e um Ângelo ocupando espaço. Se você tem esse Braga e esse Ângelo ocupando mais espaço, os dois ajudam mais na marcação. Você não depende simplesmente das pontas, você não depende simplesmente dos seus laterais. Você consegue ter esses pontas um pouco mais abertos. E outra, nenhum adversário, nenhum defensor de qualquer outro time vai deixar um Ângelo sozinho. Braga e Ângelo são potenciais, são rápidos e são, de fato, pessoas que conseguem construir jogadas. Você ter esses dois pontas podendo jogar abertos dessa forma como foi, mesmo como alas, fez exatamente esses 3 pontos que a gente está trazendo. Então, uma partida boa dos dois trouxe o quê? Trouxe um Áureo e um Felipe Jonathan mais seguro. Vocês podem até reparar que o Áureo e o Felipe Jonathan pouco tivemos mano a mano, um contra um, de fato eles conseguindo pegar a bola, trocar a bola, fazer... Não tivemos poucos momentos dessa forma. Né? Poucos momentos que você fala, nossa, o Áureo pegou aquela bola. Não, mas a gente teve laterais mais na função de laterais. Porque se a gente volta na última partida, a gente tem uma ineficiência pelas laterais do Santos, que aí torna todos os ataques do Corinthians pelas pontas. Fagner jogando muito bem, todo mundo do Corinthians jogando muito bem, o William jogando muito bem, mas a gente tem esse ponto super importante do Santos. Por isso que eu volto nesses 3 pontos que foram primordiais. A presença dos dois, que deixaram com Áureo e Felipe Jonathan mais seguros, conseguindo ajudar na defesa, e aí você tem uma ótima partida do Bauerman, porque você tem um zagueiro pensando na zaga, e não um zagueiro pensando
nas laterais, até o próprio Bauerman falha na primeira partida, no terceiro gol do Corinthians, que ele falha ali na subida. E é super importante, porque se você olha o segundo jogo que a gente teve agora no Brasileiro, até o comentarista falou, né? Nossa, o Bauerman deve estar com dor de cabeça, de tanta bola que ele tá tirando de cabeça. Então você tem um Santos que consegue dar para o seu zagueiro tempo e oportunidade de ser só zagueiro. E essa é total uma diferença que você tem. Até pode ser que na segunda partida o Kaique teria jogado melhor, porque você tinha todo um sistema que privilegiaria o Kaique. Mas hoje você teve a ausência do Kaique e a substituição pelo Velasquez, que foi uma substituição que foi boa. Por mais que o Velasquez ou o Rodrigo Fernandes erraram alguns passes, eu achei que dessa forma que o Bustos fez, a gente teve um outro Santos, um outro esquema tático, que é exatamente isso que a gente vai trazer agora no top 4. Top 4 é substituir bem os desfalques. Quais eram os desfalques do Santos? O John jogou bem. O John... não podemos esquecer que teve a falha, claro, na final da Libertadores, mas para ele estar jogando a final da Libertadores, ele fez uma Libertadores. E ele fez uma baita Libertadores. Então, assim, o John é super qualificado, o John ele é mais alto, o John ele tem todo o seu potencial. Dependente aqui se você prefere João Paulo ou John, que bom que a gente pode brigar por João Paulo ou John. Que hoje a gente tem a possibilidade de ter 2 bons goleiros. O John vai bem no seu lugar, o Velasquez que a gente fala, mas falando mais em desfalque, né? A gente tem a ausência do Zanocelo, né? Que não... O Zanocelo que não jogou nessa última partida porque estava suspenso. Então, com a ausência do Zanocelo, você tem um Camacho entrando de maneira decente, você tem o próprio Felipe Jonathan fazendo um bom jogo, você tem um Auro fazendo um jogo. Não estou falando que os jogos foram incríveis, nossa, o Santos de fato entrou e assim amassou, foi sensacional. O Santos ele mostrou um outro futebol. Não é nada disso. Mas você tem nesse momento, por exemplo, essas substituições que eu tô falando entre o Camacho, o Velasquez, o Braga, o Felipe Jonathan, o Auro. Olha quantas substituições que a gente teve do time titular 1 para o time titular 2. Então eu vejo muito que o Bustos conseguiu ver os seus desfalques para essa partida, que principalmente, acho que era o John e o Zanocelo, se eu não me engano, os grandes, além de Michael e Madison, que já eram os desfalques da outra partida, acredito que esses eram os grandes desfalques do Santos para essa em questão, e consegue substituir de maneira inteligente. E aí a gente vem para o top 3, que é uma coisa que eu não tinha percebido, que o Bustos, ele buscou pelos experientes. Então, você tem um Felipe Jonathan, você tem um Camacho, você tem jogadores que têm um pouquinho mais de experiência. Claro que você vai ter Ângelo, você vai ter o próprio Kaique. Não, Kaique não jogou. O Sandri, que entra no finalzinho, mas o próprio Sandri. O Sandri não joga, entra o Camacho. Tá com o Rodrigo Fernandes, você só tá com 2 volantes. Busca um time um pouquinho mais experiente, que é diferente de você jogar com o próprio Sandri, com o Kaique, você tá jogando com o Camacho e com o Velasquez, você jogar com o Pires, você joga com o Felipe Jonathan. Então, acho que o Bustos também colocou para esse momento jogadores um pouco mais experientes que conseguiriam, de certa forma, arcar com esse jogo dificílimo que foi o jogo contra o Brasileiro, né? E aí, eu não acabei de perceber que eu não coloquei o top 1 aqui. Já vou pôr. Mas o top 2 são os titulares do Corinthians, né? Cara, bem diferente o time do Corinthians. Eu acho que, assim, é o que eu tava falando hoje no podcast da Globo. A gente não pode, de maneira nenhuma, olhar para esse time do Santos e se acomodar num time do Santos que faz um 0-0 fora de casa e tá bom. Era um time do Corinthians sem vários jogadores. O William entrou depois, o Juliano entrou depois. A gente sabe que é um time do Corinthians olhando para o Boca. É um time do Corinthians que não queria ninguém se machucar nessa partida. É um time do Corinthians misto. Claro, você tem Fagner, você tem Roger Guedes, você tem o Cássio. Mas é um time do Corinthians jogando com muito mais leveza, porque sabe que o seu jogo importante é essa semana. Então, eu acho que, assim, precisamos exaltar essa vitória. Ó, não. Precisamos exaltar esse empate, mas a gente não pode se acomodar, porque assim, senão você pensa se há 5 anos atrás, sempre um empate fora de casa, um empate na Neoquímica Arena, tudo bem, foi bom. Eu não tô feliz por esse empate. Só que o problema era a apreensão e o medo que a gente tava antes de entrar nessa partida. Cara, o medo que o Santista tava de enfrentar um Corinthians, isso é absurdo. Né? Não é pra gente ter medo de ter um adversário. Acho que a gente volta com aquele sentimento do início do ano de olhar para uma próxima partida e falar, nossa, será que vai dar? Nossa, não quero assistir. Nossa, não quero assistir. Eu mesma não queria assistir. Se falasse para mim, você quer ver esse jogo? Não quero. Claro que eu assisti o jogo. Mas vontade de assistir o jogo? Duvido que muita gente estava com aquela vontade de ligar a TV para ver essa partida.
Então, eu acho que a gente precisa olhar também para esse time do Corinthians e saber que não estava completo. E no fim, aqui que eu não sei por que não saiu, eu vou colocar aqui para vocês. É o psicológico do time do Santos, né? Tá indo aqui para vocês, já tá pronto aqui. A postura do time, para mim, é o top 1, né? Para mim, a gente tem um time do Santos que entende mais o que estava acontecendo, é um time do Santos mais calmo, é um time do Santos que, pô, você vai falar para mim, Isabel, não, foi normal, o time do Santos que fez o que tinha que fazer. Sim, fez o que tinha que fazer, fez o dever, menos que o dever de casa, né? Porque saiu com 0-0. Mas é um time que soube olhar para essa partida com mais calma, sabe? Enfrentar o mesmo time 4 dias depois de tomar uma humilhação, não é fácil. Não dá para você falar, mas eles ganham 200, 300, sei lá. Não é fácil. Dependente de salário. É um time que conseguiu, de maneira muito mais calma, de maneira mais objetiva, enfrentar um Corinthians. Foi o primeiro tempo muito bom. E o segundo tempo na defesa. Sim, acuados, jogamos na retranca, jogamos na defesa. Mas controlamos a partida dentro desse sistema de jogo. Né? A gente conseguiu, de uma forma que o Santos coloca uma partida, consegue mudar esse sistema de jogo, ouvir o Bustos, né? Preencher as laterais, como a gente falou, com o Braga preenchendo as pontas, conseguindo ter um time que só com 2 volantes, né? Você tira um dos volantes para virar um atacante e consegue ser um time mais controlado. Então, foi um time mais controlado. Foi um time que usou o seu psicológico a favor, usou aquela garra, usou aquela raiva da primeira partida para ter calma e para fazer uma partida ok. A gente está aqui para querer muito mais do que partidas ok. Só que essa partida ela mostrou que o Santos tem potencial para segurar um Corinthians, como segurou um Galo, como segurou o Atlético Paranaense, como segurou diversos outros times que consegue sim. O Santos precisa parar de só controlar a partida e ser competitivo para voltar a vencer jogos. Faz 10 jogos que o Santos tem apenas uma vitória. Então, nos últimos 10 jogos, o Santos só ganhou contra o Juventude. Isso é muito pouco. E agora o Santos tem a possibilidade, depois do Flamengo, o Santos pega adversários mais acessíveis que precisa fazer seus pontos. A gente tem aí mais 5 rodadas para terminar o primeiro turno. A gente tem Flamengo, não exatamente nessa ordem, mas Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza. Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza e Avaí. Não exatamente nessa ordem. São jogos mais acessíveis. E o Santos precisa mostrar potencial. O próprio São Paulo empatou com o Juventude, o próprio Palmeiras, o próprio São Paulo empatou com o Juventude, o próprio Palmeiras também empatou contra o Avaí. A gente sabe que ninguém tá falando que é jogo fácil. Mas são jogos que o Santos precisa mostrar que a gente não tá acomodado com o empate. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu top. Fiz aqui um top 10 aí. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E vejo vocês aí amanhã no pré-jogo entre Santos e Táchira. Tchau!